Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, dessa vez para falar sobre a safra de algodão, safra que já está praticamente encerrada, e para ajudar a gente a fazer um balanço dessa temporada que passou e também já verificar o que a gente pode esperar daqui para frente, a gente recebe aqui o Júlio César Busato, presidente da Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Júlio, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos que estão nos assistindo no Notícias Agrícolas. Júlio, os trabalhos de colheita já praticamente encerrados para essa temporada. Que balanço a gente pode fazer dessa safra 21-22 para o algodão? Olha, Guilherme, nós estamos com mais de 98% do algodão brasileiro colhido, né? E, infelizmente, os números não são aqueles que nós gostaríamos, né? Nós tivemos uma falta de chuvas nos estados da Bahia no mês de março e no Mato Grosso, em algumas regiões, no mês de abril, e realmente a nossa safra encolheu de 2,8 milhões de toneladas que nós estimávamos para alguma coisa próximo de 2,6 milhões de toneladas, né? Então, infelizmente, o clima não nos ajudou muito esse ano, né? Apesar de que os preços estavam a bons níveis, né? Então, é uma coisa meio que equilibrou a outra, né? Mas perdemos uma grande oportunidade de colher o que seria a nossa segunda maior safra do algodão brasileiro. E, Júlio, diante desse cenário que o senhor comentou, né, essa diminuição na produção, olhando agora para a qualidade desse algodão, como é que ficou nesse ano? A gente teve, ainda assim, reduzindo a produção, mas ainda um algodão de bastante qualidade nessa temporada? Eu diria que nós temos um pouco de tudo, né, Guilherme? Eu acho que, assim, na média, o algodão piorou um pouquinho, principalmente nos quesitos de microné e de desuniformidade de fibra, né? Mas isso foi mais aquelas lavouras que foram mais afetadas pela falta de chuva, né? De qualquer forma, o algodão brasileiro hoje é um algodão que tem uma das melhores qualidades a níveis mundiais, né? Então, apesar de nós termos essa, vamos dizer assim, pequena perda na qualidade, mas ainda nós continuamos com uma alta qualidade do algodão brasileiro. Júlio, você comentou aí os bons preços do algodão para essa safra. Como é que andaram essas negociações para a safra que foi encerrada? O produtor já vendeu bastante dessa produção e vai conseguir ter rentabilidade nesse ciclo passado? Olha, eu diria que a safra passada já está toda comercializada, né, Guilherme? Que realmente os produtores brasileiros, ao longo do tempo, eles vieram conquistando credibilidade no mercado e hoje nós conseguimos vender algodão para 2 anos na frente, inclusive, né? Então, a maioria do algodão já estava vendido, né, e aquela parte que o produtor teria disponível para vender agora realmente não vai existir em função dessa quebra na produção, né? Mas, mesmo assim, os preços que foram comercializados de algodão lá atrás estavam a bons níveis e como o custo ainda não tinha subido, né, que é o que vai acontecer para a próxima safra, ainda mesmo assim houve uma certa rentabilidade da cultura. E aí, Júlio, justamente olhando para a sequência, para a próxima temporada, você comentou aí dos custos de produção, como é que está essa movimentação do produtor de algodão pensando na sequência? A gente deve ter aumento de área, manutenção, o que vocês já estão pensando para o ciclo 22-23? Olha, nós vamos ter agora, no final do mês, a Câmara Setorial do Algodão do Ministério da Agricultura, a qual eu sou presidente, e aí nós vamos afinar melhor esses números, né, Guilherme? Mas, assim, deve ter um pequeno aumento de área. Nós devemos voltar ao que nós plantamos na safra 19 e 20, que foi 1,66 milhões de hectares de algodão.
onde nós produzimos 3 milhões de toneladas, que foi a safra recorde brasileira, né? Então, os produtores, apesar de o custo de produtividade ter aumentado em mais de 50%, eles estão acreditando na cultura, acreditando no futuro da cultura, e mesmo assim nós devemos ter um acréscimo de área aí da ordem de 2%. E aí, Júlio, olhando para a comercialização dessa próxima temporada, como é que estão essas vendas? Também já avançaram bastante? Os preços também são positivos ou tem outro cenário olhando para frente? Os preços decresceram, né, como basicamente todas as commodities, né? E a venda ela está um pouco travada em função da volatilidade que está acontecendo, né, Guilherme? Uma hora é o preço do algodão, depois é o dólar, e assim por diante, né? Então, nós devíamos estar mais avançados na comercialização, mas isso eu acho que é uma questão de tempo. O início do plantio, ele ocorre basicamente em final de novembro, né? E aí, até lá, eu acho que boa parte da comercialização já deve ter caminhado bastante. Júlio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente tanto a entender esse balanço da safra que se encerrou, como essas primeiras ideias, essas primeiras perspectivas para a próxima temporada. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Não, só desejar uma boa safra a todos, né, Glenn? Nós já, daqui a pouco, o Mato Grosso e outras regiões que fazem segunda safra iniciam seu plantio, agora em setembro. Vamos torcer e acreditar que esse ano, principalmente na parte de clima, vai ser melhor do que foi o ano passado. Júlio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando como é que vai se desenvolver essa safra e todos os assuntos aí desse mundo do mercado do algodão. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Guilherme. Um abraço. O Júlio César Busato, ele que é presidente da Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, conversou com a gente para fazer um balanço da temporada de algodão 21-22, que está praticamente encerrada, trabalhos de colheita finalizados em todas as regiões do país, com redução na expectativa de produção inicial. O Júlio destacando que a expectativa inicial era de 2,8 milhões de toneladas produzidas, mas a safra vai finalizando com 2,6, então uma queda de 0,2 milhões de toneladas, 200 mil toneladas a menos de produção de algodão nesse ciclo, em função de falta de chuvas em algumas regiões. O Júlio destacando a chuva sendo cortada no mês de abril no estado do Mato Grosso, a Bahia sofreu com falta de chuvas em abril e tudo isso resultou nessa redução de produção. Também houve uma queda na qualidade do algodão, principalmente dessas áreas que sofreram mais com a falta de chuvas. Por outro lado, a comercialização andou bem, os preços foram bastante positivos e como essa safra teve custo de produção menor, expectativa positiva para a rentabilidade do produtor brasileiro nessa temporada 21-22. Olhando para frente, projetando a safra 22-23, o Júlio aposta num aumento de área em torno de 2%, retornando aqueles hectares cultivados na safra 19-20 e a expectativa inicial de produção também na casa das 3 milhões de toneladas, assim como foi a safra 19-20, que foi a safra recorde aqui no Brasil, registrando produção de algodão. Essa é a expectativa inicial. Claro que ainda tem bastante tempo até iniciar esses trabalhos de plantio, vai depender bastante do clima, então pelo menos por enquanto, nesse momento, a expectativa é bastante positiva para a próxima temporada também. O Júlio destacando que os custos aumentaram mais de 50%, mas o produtor ainda assim apostando na cultura, esperando bons preços lá na frente para avançar com essas comercializações, que estão até um pouquinho atrasadas nesse momento em função da volatilidade dos mercados, mas tendem a avançar até a época de plantio lá em meados do mês de novembro. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.